Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Vamos começar o programa de hoje? Marco Zero, cidade. Falando a respeito da mobilidade urbana de Foz do Iguaçu, um assunto que de tempos em tempos a gente traz aqui no programa justamente devido à sua polêmica, devido às suas reivindicações. A população sempre está aí, com certeza, buscando aprimorar esse setor aqui da nossa cidade, não é isso, Paulinho? É isso, Moacir, muito necessário, afinal, a cidade aí se locomove, né? As pessoas se locomovem pela cidade muito intensamente utilizando o transporte coletivo, inclusive deveria ser até mais utilizado por todos nós, né? Em detrimento aí ao uso do transporte individual, pensando na mobilidade, pensando no meio ambiente, pensando na coletividade. Mas o assunto é esse, Moacir. A notícia da abertura do terminal do transporte urbano, ou seja, não teriam mais os portões, as pessoas teriam um acesso livre a esse espaço aqui no centro da cidade, resultaria em algumas consequências, né? Uma delas, o fim da integração do transporte coletivo para as pessoas que pagam a passagem com dinheiro, né? É sabido que hoje a utilização maior nos ônibus é pelo cartão único. É aquele sistema de crédito onde a pessoa abastece em vários pontos da cidade e utiliza na hora de tomar a sua condução, né? Isso gerou bastante crítica por parte de usuários, principalmente nas redes sociais da empresa, a Único Foz, que fez o anúncio dessa decisão. Foi ela e não o Foztrans que fez esse anúncio, mas depois o Foztrans confirmou que havia esse indicativo de abertura e justificou a medida dizendo que era para melhorar a segurança de usuários e funcionários, os rodoviários, motoristas e cobradores que trabalham no transporte coletivo, e também para aprimorar o TTU, o Terminal de Transporte Urbano, como um centro de serviços e comércio. Então, é por isso, esse é o assunto principal que a gente convida o Fernando Maranich para trazer as explicações, e a gente vai avançar nesse assunto, falando do ar-condicionado do ônibus, tão prometido e tão esperado, da possibilidade de aumento da passagem de ônibus, do aumento da idade da vida útil da frota, anunciada agora recentemente. Então tudo isso, quem vai responder, quem vai debater, quem vai conversar conosco, Fernando Maranich, mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, Fernando. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia, Alexandre, professor, né? É sempre uma satisfação estar aqui na rádio, debatendo esses assuntos sempre muito polêmicos. Fernando, dá uma geral para a gente, o que se busca com a abertura do TTU e se tem uma data para isso acontecer, né? Lembrando que a Único Foz chegou a anunciar nas suas redes sociais que essa medida entraria em vigor agora, no dia 9 de setembro. Isso não aconteceu, né? Eu gostaria que, para a gente começar a conversa, você fizesse uma contextualização. Qual que é o objetivo dessa medida e se tem uma data para isso acontecer? A data era dia 9, né? A gente pede que a Único, então, divulgue mais, melhor, para que o número de pessoas que usam o bilhete eletrônico aumente, né? Para prejudicar, digamos assim, o menor número de pessoas possíveis, porque ainda temos, né, quase 30% dos usuários ainda usando dinheiro, né? Então a gente espera que eles façam uma maior divulgação, para que até porque o cartão eletrônico ele é gratuito, não tem custo a aquisição dele, né? A primeira via é gratuita. Então quem já teve o cartão e perdeu o cartão alguma vez, essa segunda via também será gratuita, desde que a pessoa carregue 5 passagens. Então vai ter um mínimo nessa segunda confecção do cartão. Mas foi levado em consideração exatamente isso, já foi mencionado, né? A questão de segurança. A gente quer diminuir o número de dinheiro nos ônibus, a gente quer tornar aquele espaço um centro comercial, então não tem sentido as pessoas terem que pagar para entrar lá dentro para comprar, senão vão pegar o ônibus. Tem uma questão de alteração ali, do sentido de algumas vias, que nós vamos precisar abrir o TTU para o ônibus que vem de Santa Terezinha e o Internacional parar dentro do TTU, hoje ficam fora do TTU. Então, para uma maior mobilidade e integração, aqueles ônibus, né, que ficam parados no Bosque Guarani, a gente não quer aquele barulho ali do lado do Bosque Guarani, a gente quer tirar aqueles ônibus dali, por isso que a gente precisa abrir o TTU e fazer com que esses ônibus todos entrem, né, se utilizem das vias ali do nosso terminal urbano. Mas a grande
motivação é realmente a segurança e a criação de um centro comercial que deverá ser licitado nos próximos meses. Fernando, quando tu disse polêmica, realmente é um assunto que chama muita atenção, né? O Paulo já pontuou, o Moacir também, porque a gente mal colocou o alerta aqui para os nossos colegas e ouvintes, e já está chovendo de pergunta aqui no WhatsApp e nas redes sociais. Uma delas é do Guilherme, nosso colega lá da Rádio RCI. Não vou me arriscar aqui a dizer o sobrenome dele, porque Wojciechowski. Aí, me salvou, Moacir. Tecnologia polonesa. Então, primeiro que o Guilherme coloca assim, ele diz que não é uma abertura do TTU, e sim uma desintegração do TTU, no sentido que o terminal será retirado do sistema integrado. Eu queria que você comentasse isso depois, mas complementando, a pergunta dele é, quando se diz abertura do TTU, é para que os comerciantes possam ter mais movimento, e se a prioridade de um terminal é o passageiro ou o comerciante que tem box lá? O que hoje com o bilhete eletrônico a gente tem, diferentemente de outras cidades, né, a integração temporal em qualquer local da cidade. As pessoas estão acostumadas a fazer a integração apenas nos TTUs, nas outras cidades. Aqui em Foz é em qualquer local. Se a gente for para Cascavel, a integração é nos 3 TTUs que eles têm. Aqui podem fazer em qualquer esquina que passar ônibus. É muito mais vantajoso para o usuário aqui. Nós não precisamos ter um TTU fechado para fazer a integração, diferentemente das outras cidades. Então não vejo como uma desintegração, não. Rodou polêmica porque rodou na internet aí muitas fake news, né? Começaram a dizer que não iam mais aceitar dinheiro em ônibus. Em nenhum momento se declarou isso, nem a Único, nem o consórcio, muito menos o Faztrans, né? Até porque a lei proíbe a rejeição a recebimento de dinheiro, né? Nenhum comércio, nenhum estabelecimento, nenhum serviço pode recusar o recebimento de dinheiro. A moeda, reais, seja moeda ou papel, não pode ser recusada. Então, em nenhum momento. Primeira fake news. Segunda fake news. Vão acabar os cobradores. Em nenhum momento se falou em tirar cobrador. Tanto é que a empresa, perante o sindicato, o presidente do sindicato disse: eu assino qualquer documento, não demitirei nenhum cobrador. Então, as duas principais, né, motivações que levaram a críticas da abertura do TTU, que não vai se poder usar dinheiro e vai se demitir cobrador, as duas são falsas. Quanto à prioridade, que o Guilherme pontuou aí muito bem, qual é a prioridade do terminal de transporte urbano? Transformar o espaço numa área comercial de serviços, inclusive alguns serviços públicos que já estão lá, né? Eu acho que são 3 espaços que são mantidos pela prefeitura, além dos pontos comerciais. Clube de Mães, feira... Ou o acesso do passageiro, o bom funcionamento do sistema, enfim, e a garantia dessa integração mínima, né? Para quem quer fazer a integração no TTU. Hoje, por que não fazer o bilhete eletrônico? Essa é a pergunta. O que impede, o que dificulta a pessoa fazer um bilhete que é gratuito? Né? Dá até mais agilidade. Se a gente fala em mobilidade urbana, a gente quer que as pessoas passem rápido pela catraca. Então a gente não quer que eles fiquem dando dinheiro, esperando pegar troco, passar na catraca. Com o bilhete a pessoa passa no validador e já entra no ônibus. Então acho que daria maior agilidade se todos... E aí, falando de forma geral, né, se todos os usuários usassem bilhete eletrônico. A gente falava lá fora sobre o transporte coletivo na Itália. Né? Nós temos vários países do mundo que é tudo bilhete eletrônico. As pessoas têm que ter o bilhete eletrônico. Nós, turistas, como vamos para fora, a gente não paga em dinheiro. Não é o que a gente está propondo aqui. Mas parece que a gente não pode nunca avançar em transporte coletivo em Foz do Iguaçu. Fernando, você forneceu um dado que são 40 mil passageiros por dia. Desses 40 mil passageiros, 26, perto de 26 mil, utilizam já o cartão único. E perto de 11 mil, cerca de 1/3, não tem o cartão único. A pergunta é, desses 26 mil... Nesses 26 mil estão incluídos aí os estudantes, idosos que já têm o bilhete, né? E também os empregados com carteira assinada, né? Porque o empregador, quando ele paga o Vale Transporte, ele paga através do bilhete único. Fernando, e o nosso ouvinte, o Diego Santana, está perguntando como será feito esclarecimento para o turista que chega a Foz do Iguaçu? Esse é a grande preocupação, é o turista. O turista, né? Como turistas em outras cidades também, teriam que comprar o cartão ou pagar em dinheiro.
né? Não teria problema nenhum o turista. A gente até acredita que os hotéis, para conceder, né, uma certa facilidade ao seu hóspede, ao seu turista, vai vender esse cartão na portaria do hotel para facilitar. Mas vamos lembrar, não vai ser proibido pagar em dinheiro. Não está se falando isso. O turista vai poder pagar em dinheiro como qualquer morador de Foz. Fernando, entre os 26 mil usuários que tem o cartão, se a gente excluir aí o pessoal que tem um acesso gratuito, né, idoso, excluir aqueles que pagam meio bilhete, estudantes, quer dizer, vai chegar um número muito parecido daqueles que são funcionários, que as empresas colocam os créditos mensalmente, muito parecido com o número de pessoas que não utilizam o cartão ainda. Me parece assim que isso está relacionado a um retrato da realidade econômica de Foz do Iguaçu. Será que essa medida não vai afetar, ou essa exigência de que as pessoas utilizem o cartão não afete uma categoria mais vulnerável da população, que são justamente os trabalhadores do setor informal, que não têm a condição daquele que tem a carteira assinada de receber os créditos cheios no mês, vai comprando fracionado ou pagando diariamente a passagem, e aquelas pessoas que são vendedores ambulantes, que trabalham no dia a dia do centro da cidade e que pagam a passagem com o próprio resultado do trabalho do dia. Será que eles não vão ser prejudicados extremamente com essa medida? Eu acho que talvez na primeira viagem, sim. Né? Na primeira viagem, então, pagou com dinheiro uma passagem, fez o bilhete eletrônico de graça, ele vai poder andar de graça naquele dia, quantos ônibus forem necessários dentro do período de 60 minutos hoje, que vai ser alterado para 90 minutos. Então, não vejo num primeiro momento isso. Nós temos hoje já 31 postos de venda dos bilhetes eletrônicos, né? É o único que coordena isso, e a gente espera que aumente isso, né? Conforme a demanda aumentar, vai aumentar a oferta também de serviço de carregamento de cartão em mais farmácias, em mais bancas de revistas e nos próprios hotéis. Mas parece que está se simplificando essa condição por uma condição pessoal de opção ou não. Ou seja, se a gente tiver mais postos, as pessoas vão fazer mais o cartão. Eu acho que isso tem uma implicação econômica também. Há pessoas que não podem fazer o carregamento do cartão. Mas por que não? Ao invés de eu pagar, vamos dizer, R$13,75 por um motorista, eu vou carregar na banca de revista ou no TTU ali, R$13,75. E vai me dar o mínimo. Não, é o mínimo, eu vou lá dar cota mínima, né? Não existe cota mínima. Não existe cota mínima de carregamento do cartão. O cartão é gratuito e não existe cota mínima. Quem já teve o cartão e perdeu, porque o cartão tem um custo, né? Então, esse sim, a segunda via do cartão, para quem já teve e perdeu, aí sim vai ter no primeiro carregamento uma cota mínima de 5 passagens. É isso. E vai dar crédito de 5 passagens. Entendeu? Tem uma pergunta aqui de um outro ouvinte. Exato. Temos aqui o Fabiano Severino, que na verdade é um comentário. Ele fala que Foz possui uma população flutuante entre turistas, moradores da região, moradores de países fronteiriços, em um número elevado na cidade. E essa população não terá integração e a dificuldade de adquirir o cartão será maior, segundo o nosso ouvinte, o Fabiano Severino. Ele tem razão. Essa é uma preocupação nossa. Né? Por isso que a gente espera que os hotéis comecem a comercializar, porque quem vender o cartão, vender o crédito, ele vai ganhar um percentual. Então é de interesse do hotel que também venda isso para facilitar para o seu hóspede. Lembrando mais uma vez, não se proibirá o pagamento em dinheiro. Ok. Temos mais perguntas aí? Temos a pergunta do Douglas, né? O Douglas faz a seguinte questão, ele levanta o seguinte: como será feita a diferenciação / controle, ou seja, diferenciação ou controle entre quem chegou ao terminal de ônibus e vai fazer a integração daquelas pessoas que entram no terminal sem pagar e pretendem embarcar malandramente sem pagar? Ele faz esse comentário. Hoje já acontece muito isso, né? Nós temos muitas pessoas que entram pelos fundos, a gente tem uma fiscalização lá para impedir isso, pessoas, né, que pulam para dentro do TTU, né, para não pagar a passagem. Então a gente quer acabar também com isso, né? Como vai fazer a diferenciação? Simples, não precisa fazer diferenciação no que está sendo proposto. Não vai ter diferenciação. A pessoa, se já pegou um ônibus, vai ter 60 minutos para pegar outro. Se não pegou, vai estar pegando ali pela primeira vez. Então a preocupação do ouvinte aí, nós não temos essa preocupação. Dentro dessa questão dos 60 minutos, Fernando, isso pode gerar algum tipo de dificuldade entre aquele que de repente desembarcou em alguma região
e vai levar um tempo para embarcar novamente? Tem, Alexandre. Essa é a preocupação, né? Nós temos alguns ônibus que esses 60 minutos, geralmente, né, a pessoa leva para fazer a integração 55, a gente tem medo que com o TTU aberto, ela não conseguisse pegar. Então, por isso que quando o TTU for aberto, o prazo de integração vai passar para 90 minutos. Vai passar de 60 para 90? Exatamente. 1h30. 1h30. E voltando aos prazos, estava previsto para acontecer dia 9 de setembro. A Prefeitura, a Fostrans trabalha com uma nova data para isso acontecer. Então, nós pedimos para o Único para eles ampliarem a campanha de divulgação, né? Ampliar os postos de venda de créditos de 31 para o máximo possível e a gente alcançar aí o maior número de pessoas com cartão. Quando isso acontecer, não foi fixado uma data, né? Mas quando isso acontecer, o TTU será aberto, sim. Mas isso não está acontecendo ainda, a campanha de divulgação, né? Quanto mais eles demorarem, mais demorado vai ser para abrir o TTU. Está atrelado a essa situação. Muito bem. Mudamos de assunto, então, em relação ao transporte. Vamos falar de... Tem muitas questões ainda. Ar-condicionado. Depois a gente pode reencaminhar as questões relacionadas à integração ou à abertura do TTU. Mas também temos a questão do ar-condicionado, Paulo. Isso aí. Sai ou não sai o tão prometido e tão almejado ar-condicionado nos ônibus de Foz do Iguaçu, Fernando? Como é que está essa situação hoje? Eu preciso usar a audiência aqui da Rádio Clube, né? Do programa do Marco Zero, para convocar, intimar a população toda de Foz do Iguaçu para terça-feira estar lá na Câmara de Vereadores, que é quando vai ser, né, em plenário discutido se vão aprovar ou não, né? O ar-condicionado, como todo mundo sabe, tem um custo a mais. Não está previsto no contrato isso. Então, como é que vai ser esse custo? Ou vai ser repassado para a tarifa, que é uma coisa que a gente não quer, né? O empresário já disse que ele não vai arcar, não é obrigado a arcar pelo contrato. Ou o poder público subsidia. Então, o que foi feito? Nós vamos subsidiar o transporte, a compra do ar-condicionado e a manutenção de 25 ônibus com ar-condicionado em troca do ISS. Então, ao invés de eles pagarem o ISS, a gente pegar o dinheiro e pagar essa manutenção, nós vamos simplesmente deixar de receber. Então, explicando o que vai ser votado na Câmara de Vereadores na terça-feira, não é a aprovação da instalação do ar-condicionado, mas sim a renúncia fiscal que vai ser feita do ISS para que as empresas façam essa instalação. Exatamente. Então, renúncia essa, que é a única exceção prevista na lei complementar 157, né? Renúncia de ISS não pode, exceto para transporte coletivo urbano. E qual é o valor dessa renúncia? Em torno de 120 mil por mês. 1,5 milhão. 1.400.000, 1,5 milhão por ano, custa 25 ônibus com ar-condicionado de manutenção. Fernando, quer dizer que se a Câmara aprovar, e possivelmente vai aprovar essa medida, oferecendo aí essa renúncia às empresas do consórcio Sorriso, e elas poderão instalar o ar-condicionado, significa que todo iguaçuense, cada cidadão iguaçuense que utiliza ou não o transporte coletivo vai pagar por essa instalação. Quer dizer, as empresas elas não fazem nenhum investimento, nenhum tipo de investimento para além do que está previsto no contrato, como você disse, para melhorar um próprio serviço que elas exploram e que é bastante questionado pelo cidadão de Foz, né? Não está na hora de discutir o transporte coletivo e todo esse contrato. Agora a gente tem uma CPI em andamento, já tivemos outras, já tivemos uma operação da Justiça em nível estadual que inclui esse contrato. Será que a Prefeitura não tinha que provocar essa discussão para a gente pensar o contexto desse contrato, de que modelo que ele foi feito? Inclusive o atual mandatário, o prefeito Chico Brasileiro, ele participou dessa construção desse contrato quando ele era secretário de administração na gestão que formulou esse contrato, né? Então a gente não tinha que trazer isso para a sociedade, debater mais a fundo essas questões? A gente tem que pensar uma coisa assim, o ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que essa empresa paga para o município, vai para onde? Quem é que sabe? Toda receita de impostos é para despesas gerais. Então o que a gente está fazendo é uma melhoria direcionada para quem paga a tarifa. É isso que nós estamos fazendo. Então o usuário que paga a tarifa, ao invés de estar incluído ali um imposto, nós estamos abrindo mão desse imposto para o usuário, para a população que usa o transporte coletivo, que de uma forma, né, não se pode generalizar, mas de uma forma mais
geral é o trabalhador, né, que precisa do transporte, que não tem o carro. Então a gente está fazendo uma política social, né, de melhoria da qualidade de transporte para pessoas que realmente precisam do transporte coletivo. Se a gente falar, é muito abrir mão de 100 mil reais, a gente estava falando agora dos ônibus, né, na Europa. França subsidia o transporte coletivo em 60%. A gente está subsidiando em 3%. Por que não? Nós temos que parar com demagogia, com leis populistas. É certo. Vamos abrir mão de 100 mil reais para ter 25 anos com ar-condicionado. Vereador quer dar esse benefício para a população de Foz do Iguaçu? Vota sim. Vereador que não quer, vota não. Cada um tem que dar as caras. Jogou todo o peso aí para os vereadores, hein? Alexandre, temos comentários e perguntas aí? Temos. O Fernando Severino, ele só fez um breve comentário que o volume... Fabiano Severino. Que o ISS é um imposto que compõe o financiamento de outras áreas, como o Fundo de Educação e Saúde, e o volume traz um impacto grande ao orçamento. Então é justa a isenção frente aos impactos aos outros serviços públicos? O que ele fala é completamente equivocado. A Constituição proíbe a vinculação de receita de imposto com determinadas despesas. Imposto, a característica dele é exatamente que ele não é vinculado a nada diferente das taxas. Então esse imposto vai para despesas gerais. Acho justo, ainda que fosse, acho justo a gente beneficiar, a mim parece, né, a população que precisa do transporte coletivo. Tá. O Haroldo Neto, ele comentou antes, excelente a ideia da disponibilidade do cartão único nos hotéis para os turistas. Acredito que a ideia do cartão único coloca Foz no patamar das grandes cidades da Europa. Facilidade ao usuário. Paulo, tem mais 2 perguntinhas para a gente encerrar? Mais 2 e correndo, Fernando, porque o tempo tá voando aqui. Recentemente a prefeitura elevou a idade máxima de cada ônibus de 8, a idade mínima, né? De 8... não foi a prefeitura, foi o município de Foz por meio de uma lei da Câmara de Vereadores. De 8 para 10 anos. Para 10 anos, exatamente. Então hoje os ônibus, eles não têm, para vocês terem uma ideia, os ônibus que fazem linhas intermunicipais, interestaduais ou internacionais, não têm idade máxima permitida, né? A gente tem no contrato uma previsão de 8 anos, a máxima, 4 a média, e a lei municipal veio e disse, olha, pode ser até 10. Né? Então o que a gente pensa? Se a gente aumentar para 10, em contrapartida, o empresário vai ter menos investimento, 2 anos a mais para fazer investimento. Isso o que faz? Atenua o aumento da tarifa. Então, quando a gente for falar em aumento de tarifa, como o empresário vai ter 2 anos a mais para fazer esse investimento, vai diminuir a tarifa. Entra no fluxo de caixa no final de ano, se vê qual é o investimento a menor que eles fizeram, e isso reflete diretamente, proporcionalmente na tarifa. É isso que a gente está pensando. Então, se o ônibus, a qualidade de 8 para 10 anos, passar por vistoria e não for um ônibus com qualidade ruim, e a gente puder aumentar a tarifa, para beneficiar o trabalhador, o morador, o turista que usa o transporte coletivo, é isso que a gente vai fazer. Uma última pergunta, a questão do aumento da passagem. Tem aumento previsto para esse período, já que você tocou no assunto? Setembro é o mês previsto no contrato para aumentar a passagem, né? Com base nos índices oficiais aí da FGV, os índices de inflação. Provavelmente o consórcio ainda esse mês apresente a planilha deles, a prefeitura analisa, o Fostrans analisa, os contadores, e dizem se o valor apresentado é o correto ou não. Tudo é uma fórmula, está previsto no contrato. Eu gostaria de mencionar aqui, né? Praga subsidia 74% transporte coletivo. Buenos Aires, 54%. Paris, 60%. Londres, 34%. O que Foz do Iguaçu está propondo, né, já que fez economia nos cofres públicos, é subsidiar 3% transporte coletivo apenas. E essa questão, se está acabando meu tempo, eu não posso deixar de lembrar que os usuários do STARF, ainda relativo à mobilidade urbana, baixem o aplicativo Vago e passem, né, a ter essa facilidade no pagamento do estacionamento rotativo por meio do aplicativo via celular com cartão de crédito. Já que tocamos no assunto da Câmara de Vereadores, chegou aqui mais um comentário que eu acho que é pertinente com aquilo que você falou anteriormente. O vereador Rogério Quadro disse que vai apresentar um projeto para que a tarifa de ônibus seja mais barata, fora dos horários de pico. Esse é o tipo de medida para incentivar o passageiro a usar o cartão, não a de acabar com a integração no TTU e obrigar quem paga em dinheiro a desembolsar
mais R$ 3,75 para seguir viagem. O que você acha da proposta Adorei. do vereador Rogério Quadros? O Rogério está de parabéns, é uma ótima iniciativa, né, do vereador Rogério Quadros. A gente diferenciar até para desafogar aquelas linhas que em horário de pico são muito movimentadas, as pessoas são apertadas. Se não precisar ir naquele horário, vai no horário que é mais barato, né? Ótimo, tá de parabéns. Faztrans apoia. Então fechamos, né? Fechamos não, a gente tem mais comentários e mais perguntas, mas nosso tempo não dá para avançar no assunto. Fica essa questão, as medidas aqui que foram apresentadas pelo Fernando, tanto de aumento, né, da idade máxima da frota, que visa beneficiar num primeiro momento o empresário para tentar segurar o aumento da passagem, tanto quanto a renúncia fiscal que a cidade está fazendo, ou seja, a municipalidade está fazendo para instalar o ar-condicionado, são concessões que partem sempre do poder público, né? A grande questão que se coloca em torno do transporte coletivo é quando as empresas darão contrapartidas, talvez reduzindo seus lucros, enfim, é essa discussão que possivelmente um dia teremos, mas não é o caso aqui agora, que o espaço é curto. Moacir, Fernando, suas conclusões aí, as palavras finais aí, deixe seu último recado e já agradecendo aí pela presença mais uma vez e pelos esclarecimentos da conversa. O recado é que Faztrans, né, tanto pelo Facebook, pelo telefone, está à disposição do morador, do usuário, do sistema, né, para ouvir as reclamações, as sugestões, para a gente estar sempre tentando melhorar aí o serviço prestado, né? Lembrando que cuidem as sinalizações, né? Estão sendo trocadas, estão sendo feitas, construídas faixas elevadas pela cidade. Então, obedeçam a sinalização, não corram e a todos um bom final de semana. Marco Zero, onde tudo começa.